O tema da nossa meditação hoje é prioridades, né? E eu quero, já que a gente está na escola dominical, eu quero fazer uma pergunta. O que significa a palavra prioridade? O que é prioridade? Qual o significado de prioridade? Um de cada vez, por favor. O que vem primeiro, muito bem. As coisas mais importantes, muito bem. O que é mais urgente, muito bem. Vocês estão de parabéns. Maior necessidade. Mais alguém? Deus em primeiro lugar. Prioridades. Tem até uma foto ali interessante, né? Uma lista de prioridades. Mateus capítulo 6, versículos 33 ao 34, eu coloco na apresentação, pensando em visitantes, pessoas que têm dificuldade com a sua Bíblia, né? Mas seus irmãos querem acompanhar na sua Bíblia, fiquem à vontade, tá bom? Um pastor meu dizia o seguinte: a Bíblia é sua, rabisca, escreve nela, anota. Você comprou com o seu dinheiro, você ganhou de alguém, então não tem problema. Mas aproveite bem, né? Faça as suas anotações. Tem coisa que Deus fala e a gente precisa correr e anotar, porque depois a gente acaba esquecendo da nossa limitação, né? Mas eu faço isso pensando nas pessoas que têm maiores dificuldades, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. É o nosso desejo, Pai. Fala conosco. Esteja tocando no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós e no nosso meio. Essa é a nossa oração. Oramos também para a nossa nação. Oramos pelo Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Esteja operando nesse momento no coração de cada brasileiro, Pai, trazendo salvação eterna. É minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra prioridade, os irmãos já nos ajudaram bastante, né? Mas eu coloquei algumas definições, ou sinônimos, né? Que é preferência, primazia, precedência, primado, aquilo que toma o primeiro lugar. Jesus, falando com seus discípulos, ele fala das coisas que eles, os discípulos e todas as pessoas tinham como primazia, coisas importantes para eles e para suas vidas. Olhando para o contexto, que nós vamos ler alguns versículos mais, nós lemos que a preocupação das pessoas eram apenas com as coisas naturais, coisas dessa vida. Quais são essas, né? Ajuntar tesouro nessa vida, alimento, vestimenta e outras coisas mais. E na verdade, irmão, vamos ser honestos, a gente não vive, vamos dizer assim, quase que 90% da nossa vida é preocupado com essas coisas, é ou não é? O que eu vou vestir? A mulher tem lá no guarda-roupa dela 90 vestidos. Ela chega e diz assim: bem, a Lena, estou falando da Lena, bem, o que eu vou pôr hoje? Eu não tenho roupa. Não é assim? Homem não, né? Eu tenho um terno lá que tem 20 anos. Ainda uso ele. Tem 20 anos. Tenho medo de desmanchar no corpo uma hora dessa, né? Mas o homem também. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar as contas esse mês? Não é assim? A gente não vive com essas coisas na cabeça. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Olha só. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o quê? O vosso coração. A candeia dos olhos, do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos foram maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas,
quão grandes são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E continua: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem ceiam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Fantástico isso, né? Eu tinha uma hortinha no fundo da minha casa, quando eu era recém-casado, e os pardais iam lá todo dia comer a minha horta. Eu pensei em matar os pardal, mas aí eu era crente, já, né? E eu descobri esse texto aqui. Eu falei: Senhor, mas tem que ser na minha horta que eles têm que comer? Não tem outra horta, não? Está aqui na Bíblia, eles não plantam, mas comem, os miseráveis. Mas continua, até parei, até esqueci onde eu estava lendo aqui. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo a Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu poderia parar aqui, não precisa falar mais nada. Porque a grande verdade é que as nossas prioridades muitas vezes não são as prioridades de Deus. Nós nos preocupamos, nós nos desgastamos por coisas que não deveria ser a nossa preocupação. Porque a promessa que nós temos da palavra de Deus é que o Senhor cuidará de nós. Ele cuida das aves, Ele cuida das ervas do campo. Não vai cuidar de nós, somos seus filhos, comprado e lavado pelo sangue do seu filho. Não suprirá as nossas necessidades. No final dessa eleição, meu filho me ligou desesperado: pai, o que vai acontecer com o Brasil? Eu falei: vai acontecer o que a Bíblia diz que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que o mundo vai de cada vez piorando. Está lá, fome, pestes, terremotos, maremotos, né? O anticristo vai vir reinar nesse mundo, mas para o anticristo vir e ser aceito, o mundo tem que estar um caos. Ele vai ser o homem da solução, porque vai encontrar um planeta destruído, economicamente, religiosamente, politicamente, moralmente. Ele vai ser a solução para esse planeta, irmãos. E a Bíblia diz isso. O que nós podemos esperar desse mundo? Nada de melhora. Nós podemos confiar no Senhor, que cuidará de nós em cada situação. Davi diz algo fantástico, ele diz: fui moço e hoje sou velho, e nunca, jamais vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida dos seus. Essa é a promessa do nosso Deus para cada um de nós. Por isso nós devemos pensar, qual é a nossa prioridade? Se essas coisas pelas quais as pessoas morrem, se matam, se entregam, não é prioridade, o que é prioridade? Para a gente entender o que é prioridade, nós precisamos primeiramente entender o princípio da mordomia cristã. Nós somos mordomos. E quem é o mordomo? O mordomo é alguém que cuida de alguma coisa que não lhe pertence. E olha só que interessante, a gente vai ler junto esse versículo, tá bom? Vamos lá? O que é que diz? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares
e afirmou sobre os rios. Espera aí, vamos entender esse negócio. Do Senhor é o quê? A terra, a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a quem pertence todas as coisas? Ao Senhor. E de repente, né? A gente olha para o nosso planeta Terra tão lindo. É do Senhor. Nós olhamos para o universo, grande, enorme, fantástico. É do Senhor. Nós olhamos para os animais, é do Senhor. Os peixes do mar são do Senhor. E nós olhamos para o homem, criação do Senhor, que pertence ao Senhor. Resumidamente, nada do que temos e somos é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Nem eu pertenço a mim. A minha vida não é minha. O ar que eu respiro não é meu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, invisíveis e visíveis, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É interessante que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer, meu amado, que nada será nosso jamais, e nada vem de nós. A nossa sabedoria, sustento, alimento, enriquecer, nada é do homem. Tudo é de Deus. Alguns Ele dá mais para administrar, para outros Ele dá menos. Eu conheço um senhor, crente no Senhor Jesus lá em Cristalina, irmão Oswaldão, italianão desse tamanho. Irmão Oswaldão tem um monte de fazenda, ele tem muitas propriedades, um homem simples, amigo da gente. Nada é dele. Eu tenho lá uma casinha de Coab que eu acabei de quitar recentemente, e um carrinho velho, e também não é meu, tudo é do Senhor. Ele administra tudo aquilo para Deus, eu administro isso aqui para Deus. Nós somos administradores do Senhor. Nada é nosso, nada mesmo. Olha só o que disse Paulo para os atenienses: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Em outra tradução você vai encontrar, porque nós fomos gerados por Deus, criados por Deus. Aí, a gente pega uma criancinha, né? Que está comendo um pão de queijo, e fala assim, dá um pedaço para mim. E a criancinha fala o quê? Não, é meu. É meu. E nós crescemos assim. É meu. Meu carro, minha vida, minha fazenda, minha loja, minha vida. Não. Nada é seu. Nós somos propriedades do Senhor. Nós administramos aquilo que pertence ao Senhor. E um dia daremos conta da nossa mordomia. Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios que um dia todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, para que cada um dê conta do que fez através do seu corpo, ou bem ou mal. Tudo que eu faço, tudo, darei conta ao Senhor um dia, como mordomo. Então, irmãos, o que é prioridade? Se é Deus que cuida de mim, se tudo pertence a Ele, o que é prioridade? Eu quero rapidamente, tem até 10h30? 10h30, né? A menos que alguém me dê 5 minutos. Aprender, né? Ninguém vai me dar 5 minutos, mas... Quais são as nossas prioridades? Primeira, vamos ler junto essa parte em vermelho? Servir... Servir a Deus de todo o coração. O texto que nós lemos e cantamos, né? Celebrar com júbilo ao Senhor toda a terra, servir ao Senhor com alegria, entrar diante dele com canto, saber que o Senhor é Deus. Ele é o nosso Criador, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, somos ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor. Louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom,
eterna a sua misericórdia e sua verdade dura de geração em geração. A minha responsabilidade como mordomo, a minha prioridade como mordomo é servir ao Senhor com alegria. Tem que ir na igreja hoje. É bom ir, né? Senão o pastor depois vai ficar ligando, dizendo: ei, está tudo bem? Vamos ficar de pé, gente, vamos cantar bem animado. Que nem que as portas velhas, elas juntam. Não. Servir o Senhor com alegria. Já levanta de manhã dando louvor e glória ao Senhor. Hoje, quando eu acordei de manhã, o sol entrando pelas frestas da cortina, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais um dia. Que dia lindo o Senhor nos deu. Fala a verdade, não está um dia bonito? Vocês repararam o sol? Repararam o vento batendo no nosso rosto, nos cabelos, assim, mexendo? Repararam? Quem tem cabelo, né? Que dia lindo o Senhor nos deu. Você está vivo. Reparou que você está vivo? Você está respirando. Reparou isso daí? Comeu lá um bolo de pamonha. Nunca tinha comido bolo de pamonha. Que privilégio. Comi amendoim. Até pegaram a minha parte, depois devolveram. Que bênção, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Por isso sirva o Senhor com alegria. Não olhe as circunstâncias, os problemas ao seu redor, olhe para o Senhor. A palavra servir, adorar, na língua original, está ligada intimamente a trabalho, a serviço. Os israelitas deveriam fazer sacrifícios a Deus. De forma mais específica, eles deveriam rachar lenhas para o sacrifício no templo, buscar água, fabricar incensos, perfumes que eram usados nos templos, tratar dos animais e sacrificar os animais em forma de adoração a Deus. Adorar a Deus exige sacrifício do nosso ego, exige sacrifício do nosso tempo, exige sacrifício dos nossos dons, exige sacrifício dos nossos talentos, exige sacrifício do nosso bolso. Eu sei que quando fala bolsa é um pouco complicado por causa dessas igrejas que ensinam errado, né? Mas a Bíblia fala sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto. O primeiro assunto é amor e o segundo é finanças. É o assunto mais falado na Bíblia. Dar, ofertar, entregar. Depois de amor é o assunto mais falado na Bíblia. E a adoração está intimamente ligada com entrega, sacrifício. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e aceitamos Ele como o Senhor da nossa vida, é interessante. Quando nós fazemos a oração de salvação, geralmente o que nós falamos: eu o aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Presta atenção no que você disse. Você disse Senhor. Você disse que agora a sua vida seria dirigida por Ele. E que tudo que você fizer seria para Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso sirva com alegria. Faça sempre com gratidão. Esse texto é fantástico, né? Entrai pelas portas do Senhor com louvor. A Bíblia diz que hoje nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos. Por isso entre. Sempre orando, adorando, bendizendo o Senhor. Quantas vezes você já disse para o Senhor: eu te amo? Quantas vezes você já fez isso? As mulheres adoram ouvir isso do marido, né? A Lena de vez em quando me cobra: Amir, você não falou que você me ama. Eu já falei para você há 37 anos atrás, tá bom, chega. Mas nós não gostamos de ouvir palavras que nos abençoam, não é verdade? Eu estou falando isso porque a Lena é uma esposa muito amorosa, né? Ela fala para os meninos, né? Para os netos: a avó te ama. Filho, eu te amo, viu? E
É gostoso ouvir isso. Você não acha que Deus gostaria de ouvir isso de você? Levantar de manhã. Eu sempre lembro dos meus filhos, né, quando eu acordava de manhã, estava lá na cama dormindo, chegava, acorda, está na hora. Eles faziam assim e davam aquele sorriso, né? A gente ganhava o dia com aquele sorriso, né? Eu imagino que Deus quer isso de nós também. Deus acorda a gente de manhã com o despertador, né? Aí você faz assim, e Deus olha para você e diz: bom dia, tudo bem? Eu sei que você dormiu bem porque eu fiz você dormir. E aí, como é que você está? Segunda-feira, tem que trabalhar de novo. Ai, domingo de manhã, tem que ir na igreja de novo. Por que não dá um sorriso de volta e diz: obrigado, Pai, eu te amo. Sirva o Senhor com alegria, irmãos, é prioridade na nossa vida. Segunda prioridade, servir ao Senhor com o nosso testemunho. O Senhor Jesus disse algo interessante, Ele diz: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. No momento da nossa salvação, nos tornamos novas criaturas. O nosso homem velho foi sepultado com Cristo, e nós ressuscitamos para uma nova vida. Antes da salvação nós éramos trevas, andava segundo o curso do nosso coração, fazendo a vontade do nosso pensamento. Éramos filhos do diabo, destinados à eternidade no inferno. Essa era a minha situação, a sua situação sem Cristo. Mas o Senhor nos chamou, nos transformou, e a Bíblia diz algo interessante: assim que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu lembro do meu filho Juninho. O Juninho nasceu muito rebelde. Pensa num menino rebelde, desde pequeno, manhoso, chorão. Ele era tão manhoso que quando ele estava na cama, pequenininho, começou a falar, ele falava assim: mamá, mamá. E com o tempo a mãe foi aumentando, já não falava mais, ele só fazia assim, ó. Eu falei: toma vergonha, rapaz, você é homem, pelo menos chora direito, né? Manhoso. A Lena perguntava para ele: filho, Jesus morreu por nós, você quer ir para o céu? Não. Você quer ir para o céu, Juninho? Não, não quero. Desse jeito, irmãos, pequenininho. Que miserável, né? Aí um dia, eu pregando na igreja, ele no colo da Lena, tinha o quê? Uns 5 anos, mais ou menos? Menos que isso, né? Eu preguei uma mensagem sobre salvação e perguntei: quem gostaria de nessa noite receber Jesus como Salvador? O Juninho levantou a mão lá no colo da Lena. Eu já comecei a chorar, né? Falei: Lena, o Juninho quer receber Jesus, vai lá conversar com ele. Ela catou ele, já saiu, foi lá fora, conversou com ele. No outro dia o Juninho era outro menino, feliz, alegre. Para onde você vai, Juninho? Eu vou para o céu. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu poderia usar como exemplo para vocês um bêbado, um drogado, alguém que estava lá no mundo afundado, mas eu estou usando alguém que nasceu dentro de uma igreja, mas que entendeu que precisava de Cristo e ser nova criatura. Sabe por quê, irmãos? O Senhor nos salva, Ele nos perdoa, nos faz herdeiro dos céus e nos dá uma responsabilidade. E aqui entra a parte que nós estamos falando. A nossa prioridade é ser sal e luz nesse mundo, viver como tal. Somos crentes no Senhor Jesus, fomos salvos, vivamos como tal, com testemunho, com a vida próxima do Senhor, amando as pessoas sem Cristo e testemunhando da graça do Senhor Jesus.
Essa é a nossa missão, essa é a nossa prioridade. É testemunhar da graça. Interessante que Jesus usa dois elementos bem conhecidos nossos, né? Ele usa o sal, e o sal faz o quê? Dá sabor, preserva. Daqui a pouco vocês vão comer um franguinho. Alguém vai comer churrasco aqui? Não? Irmã, meus parabéns, irmã. Você pega, você joga a carne lá em cima da grelha, frita ela e esquece de pôr sal. Mesma coisa de mastigar um pano, fala a verdade. Nem gosto de nada. Já mastigou pano? Mas você joga lá você joga lá uma fraldinha, é a minha preferida. Joga um salzinho nela assim. Aí tem gente salivando aqui já. E aí você deixa aquele negócio, né? Aí você vira do outro lado. Aí deixa ela ao ponto. Passa a faca assim. Que delícia. O irmão está passando mal ali, coitado. Sem sal não tem graça. Por isso Jesus disse que você é sal. Porque o mundo, irmãos, o mundo vive uma vida sem graça, sem gosto, né? E a luz, ela dissipa as trevas. Você entra num quarto escuro, você acende a luz, e o que acontece com as trevas? Ela some, clareia. As trevas desaparecem. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O mundo é sem sabor, sem gosto. O mundo parece a clara do ovo. Alguém já comeu clara do ovo? Que gosto tem? Nenhum. Tem gosto de nada. O mundo está se deteriorando a cada dia. O mundo sem Cristo vive em trevas, em profunda trevas e tristeza e frieza. Por essa razão Deus salva um povo e os chama de sal, os chama de luz, com a função e como prioridade ser bênção na vida desse mundo. Salgar o mundo, trazendo luz para aqueles que vivem em trevas. É sua prioridade. Olha só que interessante esse texto, vamos ler junto eles? Vamos lá? Bem forte, vamos lá. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. É o mundo. Eles vivem em trevas, não sabem para onde veio, de onde veio, não sabem para onde vai, e não sabem de nada. Mas e o justo? Vamos ler junto também? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Luz sobre luz. Cada dia mais perto do céu. Cada dia mais certo da vontade de Deus. Cada dia mais alegre. Quando os irmãos cantaram aquele hino ontem aqui, o coral, irmãos, deu vontade de dar um pulo. Falei: Senhor, me pega. É bom demais saber que a gente vai para o céu, gente. Lá no céu não tem nada que tem nessa terra, né? Lá no céu não tem política. Que bênção, que alívio. Lá no céu não tem corrupção, não entra ladrão. Meu Deus do céu, só de saber disso eu já fico feliz. O céu. Já imaginou o que é o céu? Irmãos, um dia eu sonhei que eu tinha sido arrebatado. Assim que entrou a pandemia, eu sonhei que eu tinha sido arrebatado. Eu te contei já essa história? Não? Eu estava assim dormindo e de repente comecei a sonhar. E eu estava junto com a minha tia Linda, minha mãe na fé. E ela falou: Almir, a gente está sendo arrebatado. Eu falei: sério, tia? Aí eu vi que eu estava subindo, parecia um elevador, subindo. Nossa, tia, a gente está sendo arrebatado mesmo. E fui subindo, e de repente chegou lá em cima assim. Era um gramado enorme que sumia de vista, com vários bancos espalhados. E eu cheguei lá, eu falei: eu quero ver a minha mãe. Faz 20 anos que minha mãe morreu de um acidente de carro, era uma crente no Senhor Jesus. Saí correndo
E tinha um banquinho assim, é sonho, irmãos, né? Eu vai esperar a perfeição do meu sonho, né? Cheguei lá, tinha um banquinho assim, minha mãe sentada nesse banquinho, junto com mais algumas senhoras. Eu cheguei perto e falei, mãe, ela olhou em mim e disse, Almir. Aí eu acordei. Aí eu fechei, eu só quero dormir. Não teve jeito mais. Mas eu acordei numa alegria. Agora imagina um sonho tão imperfeito como esse, vamos falar a verdade, comparado com aquilo que nos espera na eternidade. A verdade, irmãos, é que é nossa prioridade. Porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai com o Filho da luz. Dê um bom testemunho, é prioridade. Lá no seu trabalho, aonde você estiver, dê um bom testemunho. Deixa as pessoas ver Cristo em você. Alguém já te perguntou, jovens, irmãos aqui presentes, você é crente, né? Alguém já te falou isso? Irmãos, a luz brilha. Eu trabalhava na lavoura, lá em Morro Agudo, né? Plantador de cana, pau de arara. Eu trabalhei no pau de arara há muito tempo. E lá trabalhando, plantando cana, conversando, um rapaz jogando a cana assim da carreta e eu picando a cana dentro do suco. Na época não tinha máquina que plantava cana ainda. Conversando com ele, conversa informal, e de repente ele olhou para mim e disse assim, você é crente, né? É quase que eu saí correndo, pulando de alegria. Me contive e disse, pela graça de Deus eu sou. Ele falou, eu sabia, você é diferente. Você fala diferente. Você olha diferente. Você age diferente. É sal, é luz. É claro que você vai ser perseguido às vezes também por isso. Meu sogro, eu aceitei Jesus como meu salvador, eu e a Helena, e fomos jantar na casa do sogro, almoçar, né? Ano novo, vida nova. A hora que nós entramos lá assim, ele chegou no boteco, bêbado. E quando ele chegou bêbado, olhou em mim assim e falou assim, eu fiquei sabendo que você ontem é Armi, chamava de Armi. É Armi, eu fiquei sabendo que ontem você batizou na igreja dos crentes, né? Eu falei, sim senhor. E eu e a Lena, sua filha. Crente é daquela porta para fora. Irmãos, eu com a fome, a comida na mesa, uma leitoa com a maçã na boca. E olhava para a leitoa fazia assim, ó, rindo de mim. Que tristeza. Aí eu saí, eu e a Helena assim, a Helena chorando. Eu falei, senhor Cid, mas não pode ser depois do almoço? Não, agora. Fomos embora. Mas não vou deixar o meu sogro mal na fita não, né? Nós ganhamos ele para Cristo depois de mais de 20 anos, né? Irmãos, mas seja luz. E finalizando, servir a Deus na evangelização do mundo é nossa prioridade. O Senhor Jesus, antes de subir para os céus, Ele reúne seus discípulos e diz para eles estas palavras. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, para quem Jesus deu essa ordem? Para quem Ele deu essa ordem? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Para quem Jesus deu essa ordem? Para nós. Vamos trazer isso para a primeira pessoa? Para quem que Jesus deu essa ordem? Para mim. Para mim. Prioridade. A minha prioridade nessa vida não é preocupar com as coisas desse mundo. A prioridade dessa vida não é preocupar com as minhas necessidades, porque Deus te disse que cuidaria disso. A minha prioridade nessa vida é pregar o Evangelho. A igreja existe para adorar a Deus e pregar o Evangelho. Não há outra razão. Não há outra razão para a existência da igreja, a não ser para pregar o Evangelho e adorar o Senhor através da pregação do Evangelho. As últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus foram estas, de forma específica. Lucas deixa registrado no livro de Atos dos Apóstolos esse texto, irmãos, que é fantástico, que diz assim:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. A nossa missão, a nossa prioridade é pregar o Evangelho. Investir na pregação do Evangelho. Não há outra prioridade. Você não vai encontrar na Bíblia, em lugar algum, outra prioridade além destas que nós falamos. Porque a grande verdade, irmãos, é que Deus conta conosco para levar a mensagem de salvação. Seu amigo de escola, como é que ele vai ser salvo? Seu colega de trabalho, os povos não alcançados. Eu falei ontem para os irmãos, existe no Brasil mais de 1000 cidades onde não tem nenhuma igreja evangélica. No Brasil. Existem tribos que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Tribos. No Brasil. E fora do Brasil ainda mais. Já ouviram falar da famosa janela 10x40? Lugares onde é impossível entrar com o Evangelho. Entre num site chamado Portas Abertas e você vai ver a igreja perseguida e você vai ver lugares onde o Evangelho não chegou. Agora, uma coisa interessante, muito interessante. Sabe quanto um missionário precisa para viver nesse país e pregar o Evangelho dessa famosa janela 10x40? Sabe quanto um missionário precisa por mês para sustentar ele e sua família? Dá um chute aí, alguém, enquanto eu bebo água aqui. Dá um chute aí, pode falar. R$ 200 por mês. Nesses países, com R$ 200 por mês, o missionário vive bem. Já imaginou? O que você faz com R$ 200? Eu não faço nada, mano, se falar a verdade. Estou trabalhando de pedreiro de novo, né? Porque o sustento não tem sido suficiente para cobrir todas as minhas despesas, então voltei a trabalhar, né? Com muita dor na minha coluna, mas estou lá. Esse trabalho eu ganho R$ 140 por dia como pedreiro. Aí eu peguei e fui abastecer o carro. Cheguei lá, parei no posto, né? Enche o tanque. Ô moço, está faltando óleo aqui, completa. Quanto deu? 180. Nem meu dia, rapaz, eu trabalhei que nem um cavalo o dia inteiro. E cheguei aqui com menos de 10 minutos, o camarada consumiu meu dinheiro e ainda fiquei devendo. Nós não fazemos nada, mas lá um missionário com R$ 200 por mês, ele sustenta a sua família, porque a moeda é hiper desvalorizada lá, deles, e eles conseguem fazer a obra. Já imaginou? Existe em Moçambique um missionário, amigo nosso, talvez alguns até já ouviram falar dele, chamado Mozinho, não sei se já viram falar, ele é batista regular. O pastor Mozinho, ele mandou um áudio, um vídeo recentemente dizendo: pastor, por favor, adote uma criança. Sabe quanto você precisa para adotar uma criança lá em Moçambique? R$ 100 por mês, irmãos. Com R$ 100 você adota uma criança. Alguns de vocês vão para uma pizzaria hoje de noite, quando acabar o culto, né? Provavelmente alguns irão. Você não vai pagar menos que R$ 70 de uma pizza e mais R$ 10 de uma Coca-Cola. E uma criança um mês inteiro, R$ 100. Alguns deles comem bolinho de barro para encher o estômago, porque não tem outra coisa para comer. O Evangelho muda a vida dessas pessoas. Existe um ministério, o tempo não permite a gente falar de tudo de informação que a gente tem, mas existe um ministério que entra em países com trabalhos, dentistas, engenheiros, médicos, professores, técnicos de futebol. Eles entram, são cristãos que entram como profissionais, porque não podem entrar como missionários. E eles têm transformado a vida de várias comunidades, ensinando a plantar, ensinando a cultivar, levando semente, levando coisas, ensinando profissões.
E muitas dessas pessoas têm tido suas vidas transformadas, porque além de receber Jesus como Salvador, aprendem várias profissões. Agora eu faço uma pergunta: como esses profissionais chegarão lá no campo? Como? Aí entra a igreja, entra cada um de nós, né? Nós fazemos missões quando nós oramos, quando nós pregamos o Evangelho. A Bíblia nos diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós precisamos orar por missões. Eu não sei qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e chorou pela salvação de uma alma, mas nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar por salvação de almas. Devemos clamar para que Deus transforme vida, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia alguém fez isso por você. Eu sei que a minha tia muitas vezes dobrou o seu joelho e clamou pela salvação da minha alma. Eu sei das vezes que eu entrei no meu quarto e eu chorei e eu clamei pela salvação da minha mãe. Eu lembro de muitas vezes que ela orou e clamou pela salvação da mãe dela, do pai dela e dos irmãos dela. É com lágrimas. É com lágrimas. O salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, fazendo o quê? Gemendo e chorando. Um certo missionário chamado John Knox, olhando a perdição do seu país, ele dobrou o seu joelho diante do Senhor e em lágrimas ele disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Me dê a Escócia, Senhor, senão eu morro. Está na hora, irmãos, da igreja clamar: Senhor, nos dê o Brasil, senão nós morreremos. E vamos morrer mesmo. Dá-nos o país, Senhor. Dá-nos a nossa nação. Ame as almas. Clame pela salvação. Nós fazemos missões quando nós estamos indo. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu lembro de um missionário que pregou na nossa igreja em Morro Agudo nos anos 80, bem no início da minha conversão, e esse pastor usou uma expressão dizendo: toda vez que você for fazer barba, ore por salvação, ore por missões. E eu então gostei tanto daquilo que gravei, e toda vez que eu ia fazer barba: Senhor, manda obreiro para a tua seara. Manda obreiro para a tua seara. E um dia eu estou lá na frente do espelho fazendo minha barba, e manda obreiro, Senhor, para a tua seara. E Deus disse: só isso, Almir? Não, Senhor, manda muitos obreiros para a tua seara. Só isso, Almir? Não, Senhor, mande obreiros para a tua... Só isso, Almir? Não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. E Deus mandou mesmo, tanto que eu estou aqui. Vamos fazer isso, irmãos. Quem faz barba, né, faz isso. Chegou na frente do espelho: Senhor, manda obreiro para a tua seara. Salve a alma, Senhor. E as mulheres? Quando estiver lá arrancando, não, estiver penteando o cabelo, né? Acho que as mulheres vão orar mais do que nós. Senhor, manda obreiro para a tua seara. É indo. Fale do amor de Deus. As pessoas estão sedentas para ouvir o Evangelho. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu fui fazer os cartões, que inclusive tem um ali. E eu cheguei na livraria, né, na papelaria, e notei que a moça tinha várias imagens da sua religião ali dentro do lugar. E eu lembrei de Paulo, quando chegou em Atenas. E eu disse para ela: eu notei que você é bem religiosa. Ela falou: sim, eu sou orgulhosa da sua religião. E eu perguntei: se você morrer agora, para onde você vai? Ela disse: eu estou buscando, eu estou procurando.
Então eu dei o meu testemunho de salvação para ela. E falei de Cristo para aquela jovem senhora, que com os olhos começou a envermelhar os seus olhos, quando eu disse: um dia eu estava como você, buscando, mas eu recebi Jesus e Ele tirou o fardo do pecado que pesa sobre os seus ombros nesse momento. Ela começou a encher o olho de água, porque a situação dela. Fomos numa loja, né, Helena, comprar comidas naturais, né, porque nós somos diabéticos, nós dois, né? E quando a gente chegou nessa loja para comprar coisas naturais, uma moça, nascida e criada dentro da Assembleia de Deus: ah, eu também sou evangélico. Ah, que legal. E eu faço essa pergunta, irmãos, qualquer pessoa que eu encontro que diz que é evangélico, não, eu faço essa pergunta: se você morrer agora, para onde você vai? Então, eu estou buscando, né? Mesma coisa. E ali a gente pôde falar de Cristo para ela, apresentamos o plano de salvação. E ela falou: você dá o telefone para mim? Claro que nós vamos dar o telefone para você. E a gente foi embora, esquecemos de dar o telefone. Quando a gente voltou, falei: Lena, passa lá na loja, dá o telefone para ela. E a Lena deu o telefone para ela. Irmãos, que bênção. Ela falou: fala para o seu marido que eu já fiz aquela decisão. E eu estou sentindo uma paz tão grande, como ele falou que ia ser. Vai, fale. Seja uma bênção. Indo e contribuindo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Os filipenses foram uma bênção na vida de Paulo, porque foi a única igreja que se preocupou com a situação do missionário, contribuindo para que ele estivesse no campo levando a mensagem de salvação. Existe uma frase, irmão, nesse texto que me abençoa muito, essa frase aqui, olha só o que diz: nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de eu fazer o quê? Dar e o quê? Mas peraí, não é só dar? Não é só dar, é dar e receber. Porque quando nós ofertamos para missões, nós também recebemos. É interessante. Às vezes a gente acha que na obra de Deus nós apenas damos. Não, nós recebemos. Porque, irmãos, a alegria de ser obediente a Deus é algo fantástico, e a maneira que Deus abençoa aqueles que são fiéis na sua mordomia, que tem isso como prioridade na sua vida, é maravilhoso. Eu não conheço nenhum crente, até hoje, nenhum crente no Senhor Jesus, que é fiel nos seus dízimos e na sua promessa de fé, que é uma pessoa triste. Não conheço. Todos que eu conheço que são fiéis são alegres, porque a alegria vem junto com a obediência. Sabe aquela sensação de que você fez o seu dever e que você está participando de alguma coisa muito grande? É o sentimento que a gente tem quando nós somos fiéis. Então é sua prioridade contribuir. Nós falamos ontem, né? A irmã falou que tem cachorrinho. Quem foi? Foi a Raquel que falou que tem um cachorrinho? 3 cachorrinhos só tem? Meu Deus. 3 cachorrinhos. Nada contra ter seu cachorrinho, seu gatinho. Leva no veterinário, cuida, leva no pet shop, põe uma fitinha no pescoço dele. Nada contra, nada errado, irmão. Seja bom mordomo das coisas que Deus te deu. Mas lembre da sua prioridade, não é isso. A prioridade é obedecer ao Senhor. A prioridade é investir naquilo que é eterno. A prioridade é investir em missões para que almas sejam salvas. A Mimi, minha gatinha, sumiu. Até hoje eu fico triste porque ela sumiu. Mas eu penso que ela pode até ter morrido. Mas quando uma pessoa morre sem Cristo, qual é o sentimento que a gente tem? Você tem ideia do que é o inferno? Você já parou para pensar no que é o inferno? Quem já parou para pensar no que é o inferno? Já parou? Irmãos, eu vou passar mais uns 5 minutinhos. Alguém me dá 5 minutos?
Deixa eu ver. A irmã me deu 5, mas deu 10 então. Brincadeira. Uma vez eu tive uma experiência horrível falando do inferno. Já estou terminando. Um rapaz da nossa cidade, lá em Morro Agudo, ele trabalhava na usina, e trabalhando na usina ele sofreu um acidente, estourou a caldeira, ficou famoso no jornal, passou no Jornal Nacional e tudo mais. E quando aquela caldeira estourou, várias pessoas morreram, e esse amigo nosso, que era da nossa igreja, o Guilherme, ele teve 70% do corpo queimado. O vapor pegou nas pernas dele, ele estava de costa, meio de lado na verdade. Só o vapor pegou nele, e enquanto ele andava, sua botina derretia e ficava a sola no chão, e a sua roupa, e outros morrendo ao seu lado. Ele foi então socorrido, levado para o hospital de Ribeirão Preto, a ala de queimados, e eu então, toda semana, todo dia, levando gente para visitar, indo para orar com a família, uma situação terrível, terrível, terrível. Um dia eu vi o Guilherme, todo enfaixado, só tinha um corte na boca para molhar os seus lábios, porque ele não podia tomar água, senão ele morria. O buraco do olho para ele poder ver alguma coisa, porque tinha queimado tudo, 70% do corpo. E essa não é a parte mais triste. A sua mãe, a dona Luzia, me disse que, num determinado momento, eles tiravam as ataduras do Guilherme para dar banho nele. E quando tiravam as ataduras, irmãos, saía parte do corpo do Guilherme. Ele fez mais de 70 cirurgias de pele, mais. E tirava então aquele pano, aquela atadura, e junto com aquela atadura saía parte do corpo do Guilherme. Essa ainda não é a pior parte. Colocaram uma banheira com líquido branco, segundo a sua mãe, que parecia um leite. E catava o Guilherme então, já era terrível pegar ele no colo, ele já estava em grito, aí jogava ele dentro daquele líquido branco. E quando jogava o Guilherme dentro daquele líquido branco, ele gritava. Ele gritava tanto que um tio dele que estava ajudando a dar banho desmaiou de ver o sofrimento do Guilherme. Pela graça de Deus, o Guilherme se recuperou. Está lá em Morro Agudo dando trabalho lá, né? Mas imagina alguém no inferno. Imagina alguém sendo queimado dia e noite. Dia e noite. O fogo não apaga. O bicho não morre. Passa-se 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e ainda é só o começo. Só o começo. Quando Paulo diz que ele deu a sua vida para pregar o Evangelho, quando a igreja de Filipenses colocava-se à disposição para ser bênção na pregação do Evangelho, eles estavam livrando pessoas desta condenação, porque a igreja ela tem o poder de arrebentar as portas do inferno e resgatar aqueles que estão perdidos. Essa é a nossa missão, é a nossa prioridade e nosso privilégio. Eu não vou para o inferno mais, estou muito feliz por isso, mas eu quero resgatar aqueles que estão indo para lá. E eu e a Lena, nós consagramos nossa vida ao Senhor para servi-lo, até o último respiro que nós tivermos nessa vida, para resgatar aqueles que estão indo para o inferno. E é claro que também enviando, né? Existem missionários nos bancos dessa igreja, viu? Tem os jovens bonitos aqui, missionários, homens e mulheres que Deus está chamando. Já sentiu no seu coração a vontade de obedecer ao Senhor? Em algum momento Deus falou no seu coração? Eu estava sentado como vocês aí no banco da igreja, quando um pastor pregando dizia: muitas pessoas têm falado que têm orado para Deus usar
mas não fazem nada. Quando é que você vai sair do banco? Quando é que você vai para um seminário? Quando é que você vai obedecer? O pastor estava no púlpito, eu estava lá atrás, mas parecia que o pastor estava olhando dentro do meu olho assim, ó, e falando tudo aquilo. Naquele dia eu falei: Senhor, chega, amanhã eu faço a minha matrícula, amanhã. Temos que ir, irmãos. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. O Senhor Jesus mostra a prioridade nesse texto, e a gente finaliza aqui. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Ele, porém, disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer, algo de comer? Jesus dizia-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. A nossa prioridade como igreja, irmãos, é dar testemunha. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para isso. O que vocês estão vendo nessa foto aqui? Meu computador me traiu mais uma vez, né? O que vocês estão vendo aqui? Bananeira. E olha que carne de banana. O que vocês estão vendo aqui? Bananeira também. Mas repararam uma coisa diferente nessas bananeiras aqui? Qual a diferença entre elas? Qual a diferença? Tem banana, olha só. Só tem folha, né? Essa aqui tem um cacho enorme, quase maior que ela. Essa aqui não tem nada. Não é interessante isso? Não parece muitas vezes com as nossas vidas? Isso aqui, essa bananeira tem uma prioridade. É dar fruto. Essas aqui. Vamos ler junto para a gente finalizar? Vamos lá? Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Nós fomos nomeados, nós fomos chamados para sermos frutíferos. Essa é a nossa prioridade. Ganhar almas. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser uma bênção. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Quer seja para orar, para contribuir, para ir, para pregar para o meu amigo, meu vizinho, para abrir minha casa, para pessoas chegarem e ouvir do Evangelho. Eis-me aqui. Que Deus nos use para a sua glória. Amém? Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque essa é a nossa prioridade. Servir o Senhor, te adorar, glorificar o teu nome, ser sal e luz e sermos missionários a Deus. Missionários que oram, que contribuem, que vão e que são uma bênção nas mãos do Senhor para alcançar os que estão perdidos. Entregamos ao Senhor nossas vidas e nos ajude a realmente abrir o nosso coração, todo o nosso ser, entendendo que tudo pertence ao Senhor. Somos administradores dos bens que pertencem ao Senhor e queremos ser uma bênção nas tuas mãos. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.